As minhas ofensas não foram contra outras pessoas, foram contra você. Então eu sou a melhor pessoa para perdoá-la. Aquele ponto da nossa vida em que tudo foi por água abaixo. É aí que Deus em Cristo se torna mais real do que nunca nesta vida. Ele não faz isso com raiva, ele não faz isso mais não, ele faz isso com alegria. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn, seja muito bem-vinda. Aqui nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, como relacionamentos, vida comum no lar, coisas do cotidiano, sobre livros, sobre aprendizados em livros. Então seja muito bem-vindo e espero que você continue por aqui. Inclusive hoje nós vamos falar sobre essa preciosidade, Manso e Humilde. Foi um livro que eu li no final do ano passado. Foi uma surpresa para mim, eu não imaginei que eu iria gostar tanto do livro. Foi um presente do Senhor para minha vida. E apesar de eu já ter ouvido falar muito bem do livro, eu não achava que ia ser tão bom assim. Então hoje eu vou contar um pouco para vocês, falar um pouco desse livro e espero que vocês fiquem animadas para lerem, se ainda não leram. Então, Manso e Humilde é escrito por um pastor norte-americano chamado Dane Ortland, não sei se é assim que pronuncia, mas ele escreveu esse livro com o objetivo de expor à luz das escrituras e também auxiliado por escritos de puritanos como Thomas Goodwin e John Bunyan acerca do coração de Cristo. E ele pega Mateus capítulo 11, versículo 29, que vai Jesus falando acerca dele mesmo, que diz que ele é manso e humilde de coração. Esse é o único texto na Bíblia que vai falar acerca diretamente do coração de Jesus. Então ele pega esse texto e quer expor para nós, pecadores e sofredores. O subtítulo do livro é O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, ou seja, todos nós. Então esse livro é para mim e certamente ele é para você também. Como eu falei, a base do livro é esse texto em Mateus, onde Jesus expõe o seu próprio coração. E no primeiro capítulo ele vai falar diretamente acerca desse texto, né, que Jesus é manso e humilde. O capítulo 1 é chamado O Seu Próprio Coração. Ele começa falando o seguinte: no único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva por trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem ele é, não lemos que ele é austero e exigente de coração. Não lemos que ele é exaltado e digno de coração. Nem mesmo que ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendente é que ele é manso e humilde de coração. O próprio Jesus vai falar acerca de si mesmo e, como ele fala, né, ele não usa nenhum outro adjetivo, mas sim que ele é manso e humilde de coração. E quando fala na Bíblia acerca do coração, não é simplesmente o local onde a gente guarda os nossos sentimentos, né? Que a gente tem muito essa impressão de que o coração é onde a gente sente amor, sente raiva, enfim. Mas não apenas isso, a Bíblia trata o coração como o cerne da vida humana. O que está em nosso coração é aquilo que nos move. E aqui o próprio Jesus vem dizer que o que está no coração dele é mansidão e um espírito humilde. Ele é movido por seu espírito manso, por seu espírito de humildade. Manso, humilde, gentil. Jesus não é esquentadinho, não é duro, reacionário, facilmente irritável. Ele é a pessoa mais compreensiva do universo. A postura mais natural para ele não é um dedo apontado, mas braços abertos. Esse é o nosso Jesus. E a gente muitas vezes tem a impressão de que, ok, Jesus é gente boa, Jesus é legal, né? Até mais legal que Deus Pai, né? Eu não estou dizendo que a gente fale isso, mas muitas vezes está ali no nosso subconsciente. Mas quando a gente peca, quando a gente faz algo que a gente sabe que desagrada a Deus, a gente não corre para Jesus, muitas vezes, né? A gente acha que ele vai ter uma reação de peraí, não me toque agora porque você tá sujo, você, né? Não. Tem uma cena do The Chosen que é muito interessante, é muito legal e mostra exatamente esse sentimento, que às vezes a gente acha que Deus vai nos tratar da mesma forma que nós trataríamos
alguém nessas condições. É um episódio onde vem lá o leproso, né? Jesus cura o leproso e é muito engraçado no episódio que os discípulos ali mal veem o leproso e eles já fazem, já ficam todos assim, chega, sai da frente, e tapam o nariz assim e querem proteger Jesus e Jesus, calma, calma, né? Tipo assim, mas eles já, né? Eles cresceram nessa cultura onde o leproso, o pecador, né? Se passasse perto, eles seriam contaminados. Então, muitas vezes, a gente age dessa forma, né? Nós pecamos, então estamos leprosos e Jesus vai ter nojinho, assim, de chegar perto da gente. Mas a posição dele não é um dedo apontado, são braços abertos para nós, que somos filhos dele, que somos filhas dele. E nesse episódio, né, como você já deve imaginar, Jesus vai até o leproso enquanto os discípulos estavam ali, meu Deus, o que é que ele está fazendo? E ele vai e purifica o leproso. E assim ele vem até nós e nos purifica de todo o nosso pecado, de toda a mácula. Jesus é gentil, Jesus é paciente, Jesus é acessível. Nós podemos ir até ele, nós podemos derramar diante dele o nosso arrependimento, o nosso choro, o nosso sofrimento. E ele está de braços abertos para nos acolher. Em Mateus 11, 28, Jesus chama para perto de si aqueles que estão cansados e sobrecarregados e ele promete o alívio para suas dores. E esse convite vem até nós ainda hoje. O autor nos lembra que nós não precisamos primeiro, deixa eu me recompor aqui, deixa eu estar numa situação mais digna e aí eu vou para Jesus. Não, ele está chamando são os cansados, são os sobrecarregados, pode vir que eu lhes darei descanso. Vocês não são capazes de trazer descanso para si mesmos. Eu vos darei descanso. O autor vai dizer que o nosso fardo nos qualifica para ir até Jesus. E aqui, na página 20, ele fala bem assim: o descanso dele é um presente, não é uma transação. Quer você esteja ativamente trabalhando duro para aparar as pontas da sua vida, cansados, quer você se encontre passivamente oprimido por algo fora do seu controle, sobrecarregado. O desejo de Jesus Cristo de que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade, é maior do que o seu. O Senhor deseja ainda mais do que nós recebamos descanso nele. Só que ele não é assim com todo mundo. Eu acho muito importante que o livro frise isso. No início do livro, eu até comentei aqui em alguns blogs, quando eu estava lendo o livro, que o próprio autor começa falando, ó, talvez eu seja acusado de humanizar muito Jesus, ou de trazer algo como se não houvesse justiça em Jesus, né? Mas é muito legal que no decorrer do livro, várias vezes ele traz esse ponto, que aqui ele está frisando o que sai naturalmente do coração de Jesus. O que sai naturalmente do coração de Jesus não é juízo, não é condenação, é graça. Então aqui esse é o objetivo do livro, mas é muito importante porque ele pontua no decorrer do livro essas questões, porque às vezes pode dar a impressão de que é só, né, viver a minha vida do jeito que eu quero e tá tudo certo, mas essas promessas, esses convites são para aqueles que creem, para aqueles que têm Jesus como seu Senhor, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e servem a Ele e buscam andar em obediência de acordo com a palavra de Deus. Ele diz, ele não é assim com todo mundo indiscriminadamente. Ele é assim para quem vai a Ele, toma o seu jugo, implora por sua ajuda. Manso e humilde não quer dizer mole e hesitante. Então aqui ele traz essa ideia de que Jesus não é um bobão que vai aceitando todo mundo, que pessoas que não querem a sua ajuda, pessoas que não querem mudar de vida, que não querem e não confiam nele para viver de uma forma diferente, mas é para aqueles que vão até ele, para aqueles que reconhecem a sua realidade de pecador e de necessidade de um Salvador. E ele vem trazer também que no mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 11,
Jesus, aquele que é manso e humilde, vai dizer o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. No dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, no mesmo capítulo que ele se apresenta como manso e humilde, ele também apresenta que ele é Deus e que ele é justo e que ele age de acordo com sua justiça. Esse ai de ti é reservado para os impenitentes, mas para os penitentes, para os que vão até ele está sempre disposto a perdoar. E aí ele vem trazer que Thomas Goodwin fala muito sobre como muitas vezes nós somos levados a achar, aquela questão que eu falei sobre o nojinho, né? Muitas vezes somos levados a pensar que por Jesus ser santo, ele acaba sendo um pouco inacessível, né? Ele diz assim, Thomas Goodwin, tá? Os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele lhes diz de sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar que ele, de tão santo que é, criancinha. Tendemos a pensar que ele, de tão santo, é, portanto, severo e indisposto contra pecadores e incapaz de aguentá-los. Não, diz ele, sou manso. A gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Então é muito legal a gente ter essa visão acerca de quem realmente Jesus é, né? E baseado na própria palavra, não é uma invenção, não é uma teoria, mas o livro e esses estudos aqui em algum momento aqui do livro, ele dá o exemplo de um pai que vê o filho doente. A primeira reação do pai vai ser ter nojo do filho, vai ser, quando você tá doente, passa pra lá. Não, vai ser cuidar. Então, da mesma forma, o Senhor tem essa disposição de vir até nós e cuidar das nossas enfermidades, das nossas feridas, do nosso pecado. O pecado é um câncer, é uma doença que vai nos corroendo, que vai nos manchando. E o Senhor vem até nós para nos limpar, como um pai que cuida do seu filho doente. Muitas vezes nós batemos um martelo acerca de quem Deus é com base naquilo que nós somos ou que nós vemos ao nosso redor. Mas nós não podemos deixar nos guiar pelos nossos achismos, mas pelo que a palavra de Deus nos diz que Ele é. Eu demorei um pouco mais nesse capítulo porque ele é a base de todo o livro, mas como o objetivo não é fazer um resumo capítulo por capítulo dos livros, então pelos próximos capítulos... Ai, Jesus... manso e humilde. Gente, eu vou continuar, tá bom? Porque eu acho que vai demorar um pouco a crise desse neném. Então, eu vou continuar gravando. Se eu ver que ficou muito alto e interferiu muito aqui, daí eu gravo de novo, infelizmente. Ou vai assim mesmo, né? Muitas de vocês são mães, né? Sabe o que é isso? Ou já tiveram que lidar com um bebê na vida, então tá tudo certo. Vamos lá. Eu separei alguns capítulos para que a gente converse, para que eu fale um pouco do capítulo, mas o objetivo não é resumir capítulo por capítulo, né? Mas eu vou falar sobre alguns que eu gostei muito e comentar um pouco acerca dele. Uma coisa que eu achei bem legal, assim, que ele fala no capítulo 2, lembra a história do leproso que eu mencionei aqui, até de um capítulo do The Chosen, é que Jesus acaba revertendo o sistema judeu. O que acontecia? A gente sabe que todo o Antigo Testamento, né, na lei de Moisés, tinha essa questão mesmo da purificação. Então, se alguém estava pecando, se alguém estava leproso, enfim, estava com alguma enfermidade, ele precisaria passar um tempo de purificação, ou no caso de pecado, ele deveria entregar o seu sacrifício ali para que ele fosse purificado, para que ele fosse limpo dos seus pecados. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê ali essas categorias do puro e impuro, referiam a uma pureza moral. Tanto é que a pessoa impura não ia tomar banho, né? Elas iriam levar seus sacrifícios para que fossem purificados. Mas existia muito os anos foram passando ali naquele sistema judeu e tinha muito esse afastamento, assim, não, tá
tá em pecado, se eu passar perto eu vou ficar impuro também, tá doente, então eu não posso passar perto, né? Só que o impulso de Jesus ao ver um doente, ao ver um pecador, não era correr com nojinho, mas era ir até ele para ajudá-lo, para purificá-lo. E enquanto no sistema judeu, se eu tô impura e essa pessoa aqui tá pura, né, tá pura entre aspas, se eu toco nela, a minha impureza passa para essa pessoa. Esse era o pensamento ali no sistema judeu. Só que Jesus reverte isso. Ele traz uma nova ordem, porque ele é Deus, ele é o puro, o santo. Então, se ele é puro e eu estou impura, eu sou pecadora, ao invés da minha impureza passar para Jesus, não, é a pureza dele que vem a mim. É ele quem me purifica. E ele vai dizer que o ministério terreno de Jesus consistia em devolver a pecadores indignos a sua humanidade. Nossa imagem e semelhança a Deus foi rachada. E nós caminhamos ali, quando caminhamos sem Deus, sem Cristo, nós estamos rumo a distorcer ainda mais essa imagem impressa em nós. Mas Jesus vem e devolve essa humanidade, devolve a dignidade. No capítulo 3, ele vai mostrar como Jesus se alegra por poder demonstrar graça e misericórdia, nos perdoando, nos consolando, nos aliviando. Ele não faz isso com raiva, ele não faz isso, mais um. Não, ele faz isso com alegria, porque o seu caráter, quem ele é, o seu coração está sempre disposto a perdoar, a limpar, a purificar. Ele não se sente incomodado e frustrado quando vamos até ele pedindo perdão mais uma vez, esperando uma nova remissão, cheios de aflição, necessidade e vazio. Então Jesus não diz: minha filha, mais uma vez você aqui, de novo, esse pecado. Não, mesmo que tenhamos pecado pela enésima vez e sempre naquele que é, sabe, o espinho na carne, Jesus está lá de braços abertos. Vem, filha, eu te darei descanso. Eu sou seu advogado junto ao Pai. Eu intercedo por você. É legal que ele também diferencia um pouco sobre a questão da intercessão de Jesus junto ao Pai e a advocacia de Jesus, né? Que a intercessão é a todo momento. Já a advocacia é quando nós precisamos, nós vamos até ele, como vai dizer lá em 1 João, né? Se confessamos os nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai, ele é fiel e justo para nos purificar. Um dos capítulos que eu mais gostei foi o capítulo 6, e ele vai trazer, deixa eu abrir aqui, toda hora eu achava um capítulo que eu mais gostei, tá? Então, mas o título do capítulo é De modo nenhum lançarei fora, com base em João 6,37, que diz: O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E às vezes às vezes temos essa percepção de que somos inadequados para receber tanto amor. A gente já fez até uma live lá no Meninas sobre Graça falando sobre isso, sobre essa tendência da gente, quando pecamos, ao invés de ir até Jesus, a gente corre, a gente se esconde. Mas pelo contrário, eu não devo não chegar aos pés de Jesus. Se eu pequei, o único caminho seguro é ir aos pés de Jesus. É confessar a Ele a nossa falha mais uma vez. É ir até Ele pedindo seu perdão e a purificação e a ajuda do seu Santo Espírito para que nós possamos andar de forma diferente. E o contexto anterior desse versículo diz: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus diz que é todo aquele. Não é só os bonitinhos, não é os que, né, mal pecam, se é que existe alguém assim. Não para apenas aqueles que vieram da igreja, tiveram uma vida certinha ali, de acordo com as doutrinas da igreja, de acordo com a palavra. Não apenas os que não têm um passado sujo. Todo aquele. E ele diz que de modo nenhum lançarei fora. Ele nos conhece. Ele nos conhece como nem nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe cada mazela escondida do nosso coração.
Ele sabe as intenções que fazemos algo que aparentemente é bom, mas Ele sabe a intenção por trás. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele nos conhece por fora e também por dentro. Ele conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. E mesmo assim, ele diz que de modo nenhum lançarei fora. Nada que façamos ou pensemos será capaz de fazer com que Jesus fique com cara de nojo pra gente. Nada do que façamos será capaz de fazer com que ele vire as costas para nós. De modo nenhum lançarei fora. O autor cita aqui um texto do John Bunyan, e eu queria ler um pedacinho aqui para vocês, que resume um pouco sobre essa questão desse texto, né? De modo nenhum lançarei fora. Ele vai dizer assim, ó: aqueles que vêm a Jesus, por vezes, estão temerosos em seu coração de que Jesus não os receberá. Essa observação está implícita no texto. Deduzo da amplidão e abertura da promessa. De modo nenhum lançarei fora. Pois caso não houvesse uma inclinação em nós a temer ser lançado fora, Cristo não precisaria afastar esse medo como ele faz ao enfatizar que não fará de modo nenhum. E aí ele vai trazer como se fosse um diálogo do pecador e Jesus. Mas eu sou um grande pecador, Jesus diz, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu sou um pecador de longa data, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração duro, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu servi a Satanás por todos os meus dias, de modo nenhum o lançarei fora. Mas eu pequei contra a luz, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom para oferecer, de modo nenhum o lançarei fora. Essa promessa foi providenciada para responder todas as nossas objeções, e de fato ela responde. Pecadores caídos e ansiosos, o Dane vai dizer, não tem limite na sua capacidade de imaginar razões para Jesus os lançar fora. Somos fábricas de novas resistências ao amor de Deus. Mas quando deixamos de ter razões tangíveis para sermos lançados fora, como pecados ou falhas específicas, tendemos a reter uma vaga expressão de que, com o tempo, Jesus finalmente se cansará de nós e se afastará. Bunyan nos entende. Ele conhece a nossa tendência de nos esquivarmos das certezas de Cristo. Não, espera, dizemos cautelosamente ao nos aproximarmos de Cristo. Você não entende. Eu realmente não tenho jeito em todos os aspectos. Eu sei. Você deve saber de boa parte, é claro. Certamente, mais do que os outros podem ver, mas há uma maldade dentro de mim que ninguém pode ver. Eu sei de tudo. Bem, sabe, é que não é só o meu passado, sabe? O meu presente é assim também. Sei como é. Mas eu não sei se vou conseguir me livrar disso a curto prazo. Eu só vim para ajudar gente desse tipo. O fardo é tão pesado e só fica mais pesado com o tempo. Então me deixe carregar. Mas é demais. Não para mim. Você não entendeu. As minhas ofensas não foram contra outras pessoas. Foram contra você. Então eu sou a melhor pessoa para perdoá-lo. Mas quanto mais dessa feiura você descobrir, mais rápido você vai se afastar de mim. De modo nenhum, lançarei fora. Esse é o nosso Jesus, gente. De modo nenhum. Independente das desculpas que dermos, independente do que falarmos, independente do que fizermos, se nós somos filhas de Deus, se nós fomos alcançadas por essa graça tão grandiosa, de modo nenhum Ele nos lançará fora. Bom, ele separa também 2 capítulos que eu gostei muito para falar sobre como o coração dele, o coração de Cristo, se relaciona com o Pai e com o Espírito Santo. Então são capítulos bem legais que ele vem trazer aqui também. E eu achei sensacional o capítulo que ele fala sobre Deus Pai, que ele vai falar... O título do capítulo é Pai das Misericórdias e é baseado em 2 Coríntios 1:3. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele começa o capítulo com a frase do Tozer, no livro Conhecimento do Santo. Inclusive eu tenho aqui. Esse aqui.
que é muito bom também. Conhecimento do santo. E ele vai dizer que o Tozer, né, diz: aquilo que nos vem à mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante a respeito de nós mesmos. E quando a gente fala a respeito de Deus Pai, eu até falei um pouco sobre isso no início, muitas vezes nós temos a impressão de que Jesus está mais, né, assim, mais disposto a nos perdoar, nos tratar ali com carinho. Mas o pai, não, o pai lá tá no trono, de braços cruzados, com a cara amarrada, esperando a hora que a gente peque, para que ele venha mandar um raio lá de cima, sabe? Muitas vezes nós temos essa impressão acerca de Deus. Esses dias não tem um tempo que uma Assis veio conversar comigo e falou justamente sobre isso, sobre como ela tinha dificuldade de ver o Deus do Antigo Testamento como bom. E esse capítulo, gente, esse capítulo é sensacional. Se você tem essa dúvida, se você muitas vezes realmente isso assim aperta o seu coração porque você não consegue ver Deus como bom, você vê Deus como aquele irado, aquele que só quer exercer sua justiça, né, condenando e castigando. Esse capítulo é sensacional porque o Pai, ele é o Pai das misericórdias. É o Deus de toda consolação. Vou ler aqui para vocês um trechinho também. À medida que você considera o coração do Pai em seu favor, lembre que Ele é o Pai das misericórdias. Ele não é cauteloso em sua ternura para com você. Ele multiplica as misericórdias correspondentes a cada uma de suas necessidades, e não há nada que Ele preferisse fazer. Segundo o puritano John Flavel, lembre que este Deus, em cuja mão estão todas as criaturas, é o seu Pai, e Ele te quer muito mais do que você quer a si mesmo. A maneira mais gentil como você se trata é menos gentil que a maneira como seu Pai Celestial te trata. A ternura dele para com você supera em muito qualquer ternura que você seja capaz de ter para consigo mesmo. O coração de Cristo é manso e humilde, e essa descrição perfeita, isso aqui já é o Dane falando, tá? O coração de Cristo é manso e humilde, e essa é a descrição perfeita de quem é o Pai, pois o próprio Pai vos ama. Está em João 16, 27. O capítulo seguinte ele trata um pouco mais acerca dessa bondade, desse Pai das misericórdias. Ele vem fazer uma diferença entre obra natural e obra estranha, que a obra natural dele, o que sai naturalmente do Senhor, é graça, e a sua obra estranha, que é algo que, aquele texto que diz que o Senhor não tem alegria, ele não se alegra na morte do ímpio. Tem outro em Lamentações 3,33 que não lhe alegra o coração afligir os homens. O Senhor usa a sua justiça porque ele é justo. E até a sua justiça é uma prova de amor. Mas o que sai naturalmente, o que alegra o coração dele é conceder graça. E, gente, só pra gente não ficar com a resenha tão longa, no último capítulo, ele vem trazer sobre uma visão futura. Ele vai falar sobre o nosso porvir, ele traz uma imagem desse dia que nós estaremos finalmente com o nosso Senhor. Sobre como no céu nós gozaremos livremente de uma vida sem pecado, que nós gozaremos livremente do coração de Cristo, sem interferências do pecado, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que isso significa para quem está em Cristo? Isso significa que um dia Deus nos fará entrar pelo guarda-roupa em Nárnia e lá estaremos, paralisados de alegria, deslumbramento, surpresa e alívio. Isso significa que quando estivermos lá, nunca mais seremos repreendidos pelos pecados desta vida, nunca receberemos olhares de desprezo e nunca ouviremos: pode aproveitar, só lembre que você não merece. O ponto do céu e da eternidade é justamente desfrutarmos da sua graça pela sua bondade. Isso significa que o nosso pecado de hoje não é um obstáculo para aproveitarmos o céu. É o ingrediente-chave para aproveitarmos o céu. Qualquer que seja a bagunça que tenhamos feito em nossa vida, isso faz parte da nossa glória, tranquilidade e resplendor final. Aquele ponto da nossa vida em que tudo foi por água abaixo. É aí que Deus em Cristo se torna mais real do que nunca nesta vida e ainda mais maravilhoso para nós na próxima.
No final, ele ainda faz um epílogo e ele pergunta: e agora? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai aplicar? Se você está se perguntando como é que eu posso aplicar essas verdades desse texto na minha vida, você não entendeu o livro. Não tem o que a gente fazer. Na verdade, tem. A gente deve ir até ele. Ele vai dizer que a vida cristã se reduz a 2 passos. O primeiro, vá a Jesus. E o segundo, repita o número 1. E essa foi a resenha do Manso e Humilde. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha ficado interessado em ler o livro. Se você não viu os vlogs que eu fiz falando do livro, veja, eu pontuei algumas coisas também que eu colocaria de forma diferente, mas eu achei muito legal que mesmo as dúvidas que eu tive no início do livro, à medida que eu fui lendo e que eu fui sendo exposta ali a essas verdades das escrituras, algumas coisas lá atrás foram tomando uma nova luz, sabe? Então, se você for ler esse livro, leia até o final, leia com paciência, porque você vai ser surpreendida como eu fui também. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você já leu o livro e caso não tenha lido, se você ficou interessado em ler. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, deixar seu like se você gostou do vídeo. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.